Alô, Jaboticabal, mais uma vez estamos de volta com o Geração 5 Podcast. Deram a carta de alforria para nós, né? Estamos de volta, né? E antes de começar, eu gostaria de pedir ao pessoal aí para curtir, compartilhar nas nossas redes sociais, YouTube, Instagram, Facebook, para a informação chegar, né, ao maior número de pessoas e que a gente conseguir trazer esse bate-papo, essa informação, né, voltado pelo lado político de Jaboticabal e região. Estou aqui novamente com meu amigo produtor, o defensor número 1 das girafas do Brasil, Márcio Antônio Algeri. Tudo bem, Marcial? Tudo bem. Tudo certo? Ué, vai indo, né? Você não foi preso ainda, né? Não, ainda não, mas espero ser muito próximo. E o nosso convidado posso dizer, o político da nova geração de Jaboticabal, né? Perto de nós é o menino, né, Márcio? Pois é, bem menino, né? Que idade você tem? Vou fazer 40 esse ano, 39. Ah, então. Tá vendo? Você tem quase 70 já? Então, tá vendo? Da nova política de Jaboticabal, eleito pelo Solidariedade com 356 votos, né? Vem trazer aí, pelo que eu estudei, a bandeira do nosso agronegócio, um trabalhador que luta pelos seus ideais. Agradecer muito a presença, até porque trabalha num horário diferenciado e a gente está tirando hoje para um horário desse aqui para ele agora é madrugada, porque ele trabalha a noite inteira, né? Então, muito obrigado. Gregório Casagrande. É um prazer, obrigado pelo convite, Macri. Obrigado, seu Márcio. Então aí, vamos bater um papo aí, trocar uma ideia, ver como funciona. Fico muito feliz. Primeira vez que eu venho num evento assim, então vamos ver como que é. Que é um bate-papo, né? Só tem que ter, né? Mas é um pouco polêmico, né, Márcio? Ó, a primeira coisa, você é parente do Casagrande, não? Então, seu Márcio, o senhor italiano nato, o senhor já deve ter ouvido essa história. O quê? O sobrenome Casagrande Casagrande é italiano. é por causa de um orfanato que tinha lá na Itália. E quando que teve a Segunda Guerra Mundial, muitas crianças ficou órfãos e foi designado para esse orfanato. E lá saía para poder arrumar emprego depois, para ter melhor condição de vida depois, para as pessoas entenderem aquelas crianças órfãs. Então saía de lá com o sobrenome de Casagrande. Muitos nem sabiam o nome porque foi para lá muito pequeno. Outros até tinham o nome, só que aí agregava no sobrenome Casagrande. Tem a família de um Casagrande aqui, que é professor da Unesp, que não tem nada a ver com a minha, teoricamente. Meu pai tem 7 irmãos homens, um já faleceu, e aí esses 7 são tudo da mesma família. No caso, vieram da Itália, no caso meu avô, né? E assim por diante. A história que eles contam. Tem um Casagrande na Rede Globo, se não me engano, sabe? Isso também. Não sei se ele é do mesmo procedência, mas parente. Deve ser, deve ser. Mesmo origem, que nem Macri, Altieri. Não, Macri eu não sei, não, Algeli não tem quase nenhum. Não tem? Não, e aliás o meu nome não é Algeli, é Altiello. Não é Altieri. É Altiello o nome, eu fui atrás e vi. Não sei por que mudaram. Eu estou desconfiado que foi por causa da guerra. Meu avô falsificar a documentação dele, para ele vir para cá para não ir para a guerra, né? Que é um absurdo, né? Foi uma carnificina. Aí quando ele voltou para lá para passar a casa ao nome das irmãs, ele foi preso no porto, né? Porque ele não serviu. Mas a guerra é um absurdo, né? Agora Casagrande, eu já imaginava, né? Casagrande tem também português, Casagrande. E o sobrenome da minha mãe é Rómbola, e é italiano também. Rómbola também. O meu bisavô veio da Itália mesmo, ele veio da Itália mesmo. E aí se assentou por ali pelo Canadá, tem a Fazenda Alpes, tem onde o pessoal de frente com o Tatinha lá, onde o pessoal desvia do pedágio, lá na frente assim, tem uma mata lá foi onde que ele constituiu a família dele. Diz a história que no caso, a minha bisavó, né, ela era aquelas histórias de Casagrande, de senhores, aquela coisa tudo. O cara fez um filho numa escrava e teve ela era uma bastardinha
E aí, esse meu bisavô, no caso, já cresceu os olhos nela, levou ela com 13 anos e um pedaço de terra. Aí ele constituiu, teve 13 filhos, mais uns adotados e fez uma fazenda. O primeiro telefone, diz a lenda, o primeiro telefone de Jabuticabal foi lá na fazenda dele. E aquela coisa tudo. Bem legal. E essa veia italiana, né? Essa veia agrícola, né? Trouxe você para Jabuticabal, né? Família, tudo. Onde saiu esse intuito de se envolver com a política local, né? É até engraçado, sabe? Tinha uma tia, ela já faleceu, a tia Teira. E eu fiz colégio agrícola, aí andei rodando para alguns lugares e arrumei um serviço na Coplana. Em 2004, a primeira vez que eu comecei a trabalhar na Coplana. Lá na Coplana tem uma rotatividade de funcionário muito grande devido à safra, sabe? Então pegava muita gente de Jabuticabal. Na época da safra eram muitos colaboradores de Jabuticabal. Hoje pega gente de Itaiaçu, Itaiúva, Dobrada, Santa Ernestina, mas antes pegava muita gente de Jabuticabal. Era outro perfil de colaboradores também, aquela coisa tudo. E aí você andava pra rua e um brincava, ô casão, ou não sei o quê. E eu sempre dava febre nela. Falava, tia Teira, ainda vou ser vereador e aquele converseiro. Mas nada a ver ligado com isso aí. Nem pensava pra minha cabeça. Só dando febre. E também falava com a minha mãe. E minha mãe falava, pelo amor de Deus, você não vai ver com isso, aquela coisa tudo. E aí depois foi passando, a gente foi ficando mais maduro. E aí, do nada, foi um rapaz fazer uma safra na Coplana. Ele chama Leandro. E ele trabalhou na balança. E ele fez o convite pra mim. Passou o período da safra, depois ele me ligou. Falou assim, ó, você não gostaria de fazer parte de um grupo político, se candidatar? E eu nunca tive rede social. E aí eu vi a minha irmã, minha namorada, aquele povo, aquele debate no Facebook, aquela coisa. E eu falei, o que vocês estão resolvendo? Nada. Vocês não vão conseguir resolver nada assim. Vai sim, dar um ibope, vai levar essa conversa pra frente. Mas fazer alguma coisa efetiva para resolver, não vai. O rapaz me convidou, eu acho que eu vou aceitar esse desafio. E aí, de intuito, eu ia até com um outro partido, que era o partido que ele estava. Aí, em reunião lá entre o seu Salvador, que era o presidente de Solidariedade, o presidente do partido dele, achou melhor eu sair no Solidariedade, porque a conversa deles que era tudo pessoas que nunca tinham sido eleito, né? E era tudo candidatos lá, a maioria pela primeira vez. Mas aí eu chego lá, deparo com o seu Márcio Algeli, um ícone da rede social, aquilo bombava a rede social dele. Professor Áureo, 412 votos na outra eleição. E o filho do Dr. Natarino, o Thiago Godoy, todos os meninos aí de responsa, tudo da sociedade. Eu falei, meu Deus, onde que eu vim parar? Na cabeça eu falei assim, eu vou ser degrauzinho para eles, mas eu vou ver como funciona, né? Que aí a minha ideia era para essa próxima, assim, sair e me dedicar mais para tentar chegar a uma cadeira. Deus proporcionou essa oportunidade aí. Mas começou a dar um convite desse Leandro e de ver aquele debate do pessoal nas redes sociais que eu achava assim que as pessoas ficavam debatendo por uma coisa que do sofá da casa deles tudo é fácil. É verdade, atrás de um teclado tem um monte, né, Márcio? Tem que o problema, e eu com o Márcio sempre falo. O problema da eleição é o corpo a corpo. Se você não tiver contato, rede social não elege ninguém, viu? É contato. Essa eleição de 2000 quando foi isso agora, né? 2020, ela foi totalmente atípica, porque ninguém podia sair na rua, etc. Na próxima eleição vai voltar a ser o normal, né? Aí vai ter o contato, etc. E você pode esperar que vai ser meio diferente da próxima. Assim, eu tenho que ele quis dizer assim, na verdade, acontece. Existe muito, né, herói atrás de teclado. É tipo assim, na hora, você mesmo sabe disso, quantas vezes você indagou as pessoas, vamos lá até o Ministério Público. Não, que absurdo, já arregaça a cara, você vai sair para... Seguinte, eu vou esperar você na frente do fórum pra gente tomar providência. O cara até apaga o negócio que ele tá escrevendo. Tudo mentira. E aí, quando que eu falei que eu aceitaria o convite que o Leandro fez, aí eu conversei com o seu Salvador, entendi mais ou menos como funcionava. Aí, antes de dar a resposta, eu perguntei para minha família, né? Eu já, infelizmente, minha mãe já
tinha acabado de falecer, tudo. Falei com meu pai, com a minha irmã, né? Que o mais importante, no caso era minha noiva, hoje minha esposa, era saber como que era a aceitação deles, se eles apoiariam, porque isso aí tem que partir de dentro de casa também, porque se você não tiver o apoio das pessoas ali, e um primo meu ficou muito feliz, o Rogério falou, nossa, que legal, bacana, ele chamou de Nano, bacana, Nano, vamos lá, o que você precisar, a gente está à disposição. E daí eu falei com meus colegas de trabalho, né? Aí, principalmente o pessoal que trabalha comigo, eles falaram, puta, que legal, a gente vai ter a oportunidade de ter alguém que tá no nosso convívio pra representar a gente, que eu sou chão de fábrica, você entendeu? Eu trabalho com o pessoal de chão de fábrica. E aí, nossa, foi muito legal. O que é chão de fábrica? Direto na produção mesmo, com os colaboradores que... Não escritório, gerência, essas coisas. A gente também tem contato, né? Mas é com o pessoal da produção mesmo, chão de fábrica que eles falam. Essa expressão, eu trabalhei em fábrica no ABC, essa expressão não tinha lá. Como que vocês chamavam assim o pessoal? Não, era o peão. O peão da produção, na produção. Aliás, eu vivia no meio deles, os caras achavam estranho o gerente de laboratório ficar no meio do... Mas eu estava sempre melhorando, eu sempre fico vendo como melhorar. Mas eu não conhecia essa expressão aí. Então, tua experiência é toda ali na Coplana, né? Eu fiz colégio agrícola. Aí, eu sempre morei na zona rural, no sitinho que tem lá. O sítio era 3,5 alqueires, mas era de 4 irmãs, que eram as irmãs da minha mãe. Meu pai sempre tocou 5 alqueires. Que a minha afinada avó, que era a madrasta da minha mãe, que a minha avó mesmo eu não conheci só a madrasta da minha mãe, que era a avó Emília. Ela arrendava 5 alqueires para o meu pai e 6 alqueires para o vizinho, que era de área produtiva, e tem uma parte lá de mata ciliar, de um brejinho, um pastinho, tem um campinho de bola na frente de casa. Então eu sempre morei ali. E aí eu fiz colégio agrícola, do colégio agrícola eu fui trabalhar em Mogi das Cruzes, mexer com palmito, foi meu primeiro emprego. Aí de lá eu fiz o estágio de conclusão do colégio, fiquei até 1º de maio, fiquei 6 meses praticamente lá. Aí a gente não acertou o salário, era longe de casa, um moleque novo, eu falei assim, eu vou procurar oportunidade em outros lugares. Aí eu vim embora, fui trabalhar numa fazenda de uma prima da minha mãe, no caso o marido dela que era primo da minha mãe. Fui trabalhar não, eu fui lá para ver como que era, eles mexiam com leite, e aí se desse certo eu iria ficar lá na fazenda com ela. Mas aí eu também era encomendador Gomes, em Minas, entre meio prato e o frutal, eu sem carta, sem nada, 50 km de prato e 50 km de frutal. Eu falei, tá louco, eu vou embora. Aí eu vim embora para Jabuticabal, aí eu levei um currículo na Coplana, aí o pessoal me chamou. Aí eu fui trabalhar na Coplana, fazer a safra do amendoim. Aí eu fiz a safra do amendoim lá, fiquei efetivo em 2004. Aí eu também, moleque novo, aprontava muito aquela coisa tudo, fui desligado por culpa minha, da Coplana. Aí em 2007 eu tive o convite de novo, me chamaram. Eu tava mexendo só no sítio, fazendo leitor assada, fazendo girar as coisas do sítio lá. Vendia leitor de sábado e domingo assada, o pessoal encomendava, tinha um forno de barro e fazia acontecer. E antes de eu voltar pra Coplana, eu fui trabalhar lá em Pereira Barretos, na usina Santa Adélia. Aí lá, nesse período, foi um negócio até chato. O meu pai sofreu um AVC. Aí meu pai ficou sem andar, sem falar, 15 dias. Ficou bem travado mesmo, sabe? E a minha irmã sempre deu aula. E aí a minha mãe não tinha condição de cuidar do meu pai. Aí eu falei, não, eu vou embora. Eu falei pro cara lá da usina, eu falei, ó, eu tô me desligando. E aí, nossa, até vou citar o nome dele, o seu Francisco, imensamente grato por ele. Ele falou assim, você vai lá pra sua casa, você fica o tempo que você precisar. Se o seu pai não melhorar, se você tiver que cuidar dele, aí você vem aqui, a gente te desliga. Eu falei pra ele, não, seu Francisco, vai ficar correndo no hotel aí e tudo. Ele falou assim, vai lá, primeiro resolve o problema do seu pai. Eu nunca vi um gestor fazer um negócio desse. Ele fez por conta e risco, esse cara me liberou. Eu fiquei 17 dias aqui com meu pai.
Aí a médica falou que meu pai ia demorar, né, para voltar e atingir uma parte da memória dele assim. Ele lembrava das coisas passadas, mas, por exemplo, se ele saísse daqui, subisse lá, isso num banheiro, por exemplo, lá dentro, depois talvez dava um branco nele e não conseguiria voltar para onde que ele estava. Foi a parte do cérebro dele que atingiu. Aí eu falei pro senhor, liguei, todo dia esse homem me ligava à noite, fora de brincadeira. E aí, Gregório, como tá o seu pai? Eu não tô te ligando para saber do trabalho, tá? Tô te ligando para saber como tá o seu pai. Que era até engraçado, todo dia, 9 horas da manhã, minha mãe me ligava quando eu tava em Pereira. E eles não gostavam que usava o telefone lá na lavoura. Mas aí eu falei para ele, senhor Francisco, todo dia, 9 horas, minha mãe vai me ligar. Ele falou assim, não tem problema, pode atender, se for sua mãe que vai te ligar. Todo dia minha mãe me ligava, 9 horas da manhã. E aí um dia eu estava debaixo de uma árvore, esperando a minha mãe me ligar, que já faltava 10 para as 9. Ele encostou o carro, ele não viu que... Eu não vi que ele tinha chegado. E aí a minha mãe ligou, né, era de praxe. Se ela me ligava 80 vezes, eu falava, benção mãe. E aí, nossa, ele falou assim, nossa, lembrei da minha infância, da minha mãe, do meu pai, eles já eram coroa, né? E aí eu fiquei 17 dias e aí eu tive que abandonar mesmo. Aí eu falei assim, vou aí para pegar minhas coisas e dar baixa na carteira. Ele falou assim, busca as coisas, espera acabar um mês. Se não der certo, você vai na usina Santa Adélia e você dá baixa na sua carteira na usina Santa Adélia. Eu fiquei um mês praticamente, sem trabalhar, eu fui dar baixa na carteira e ainda recebi um mês de trabalho. Que esse cara fez, eu nunca vi, sabe? Ele era um coração que não tinha tamanho. E aí eu tava mexendo no sítio novamente, tirando leite, fazendo queijo, minha mãe fazia o queijo, eu vendia e mexendo com as coisinhas lá do sítio. E aí veio o convite para trabalhar na Coplana de novo, em 2007, em agosto de 2007. Aí o mineiro e o Mário, um amigo meu, o Mário, ele intermediou essa conversa. A primeira conversa que a gente teve foi até no quitute. E aí esse Mário falou assim, o rapaz vai sair lá que ficou no seu lugar, você não gostaria de voltar lá? Eu falei, Mário, eu não sei se eles me chamam. Aí o Mário falou assim, não, eles chamam, eu vou conversar com o mineiro, com o pessoal. Aí conversou, na época o gerente era o seu Jair, o mineiro, né? E aí esse Mário intermediou, eles me chamaram de volta. Aí eu tô lá até hoje, graças a Deus, e seguindo firme e forte. E aí, no caso, foi um menino do campo, você sempre, né, na verdade, teve essa agricultura familiar, essa base, esse jeito mais simples que a gente pode dizer, hoje dentro do legislativo da cidade. Como está sendo a sua convivência, como está sendo o seu relacionamento lá, já que, né, é um universo totalmente diferente que você viveu a vida inteira. Primeiro susto foi no dia que saiu o resultado da eleição. Não é demagogia, não é nada, eu nunca nem esperava isso aí. Esse resultado de eu ser eleito. Nunca mesmo, não é da boca para fora. A hora que eu fui eleito, eu chorava que nem criança, eu entrei em choque, né? Falei assim, puta, deu certo, velho. Eu não era nem, pelo amor de Deus, não é isso que eu quero dizer. Não era nem o que eu planejava nos meus melhores sonhos. Eu ia para entender como funcionava, para me programar para essa campanha, para conhecer as pessoas, porque eu também não conhecia. Ia na reunião da política, eu não conhecia ninguém. Os caras todos se conheciam, de um partido do outro. Eu tava por fora, eu tava fora da crista da onda, assim, entendeu? Eu não era um ambiente que eu conhecia as pessoas. E aí, quando saiu o resultado, eu entrei em choque. Eu falei assim, meu Deus, e agora? Será que eu tô preparado para esse desafio? E nunca emagreci na minha vida. Cheguei a perder até peso, não dormia, não comia. Falei assim, nossa, e agora? Como que eu vou representar, né? Porque parece que não, mas era 356 pessoas que acreditou em mim. Gente tarimbado que ficou de fora. E eu tendo a oportunidade de representar eles. E aí eu fiquei os primeiros 15 dias assim, depois do resultado, fiquei bem pensativo assim, como que vai ser? E aí no dia da posse, então, já fiquei entre o Pepa e o senhor Edu Fenerito, só ninja. Meu Deus, olha onde que eu vim parar. Aí eu falei assim, agora é pra valer. Mas Deus é maravilhoso. Aí já me colocou a Laércio no caminho, me colocou o Henrique. Sou muito grato a Deus, sempre colocando pessoas boas no meu caminho. A gente sempre focado em atender a população, porque a gente tá lá para atender a população de verdade, sabe? São coisas simples
que às vezes as pessoas não dão nem muito valor, mas modifica muito a vida de quem precisa. Só vou dar um exemplo. A gente pediu um corrimão lá na escadinha de onde faz o quitute, lá entrando na cidade, vindo pela Unesp, tem 2 escadinhas lá. Uma pessoa me procurou, ela falou que já fazia 10 anos que ela vinha pedindo. E a gente pediu um corrimão. Eu recebi um áudio dessa pessoa que faz a gente chorar, sabe? É uma coisa simples, uma coisa que não custa nem tão caro, mas que realmente mudou. Uma pessoa deficiente, que sempre usou aquela escadinha, sempre teve dificuldade. Ela falou assim, não só eu. Tem vários idosos que passam aqui, tem mães com crianças. Então, eu acho que não precisa fazer muita coisa grande, mas sim ouvir o que as pessoas querem pra gente atender da melhor forma possível, sabe? O critério... Agora, a mesma coisa, você faz parte da base de apoio do prefeito. Faço parte da base do apoio. Então, mas como é que você está vendo essas denúncias que a que chamam de oposição está fazendo, por exemplo? Eu já falei até no microfone da tribuna, o que precisar de mim, se tiver que levar, vou citar nome porque ele está lá no cargo, o prefeito, o Ministério Público, eu vou levar. Ele está aí para atender bem a cidade, Márcio. Eu sei, mas por exemplo, vou te dar um exemplo, eu já falei, o problema é que quem tem que se virar com o problema, eu não recebo da prefeitura, não estou nem aí, é o pessoal que trabalha na prefeitura. O CEPREM, eu estou ouvindo, desde que eu cheguei aqui, estou ouvindo que o sistema de aposentadoria da prefeitura vai falir. Agora eles estão dizendo, né, a presidente do sindicato veio aqui e falou que não é verdade, mas aí apareceu agora uma denúncia dizendo que, na realidade, o negócio está indo para o brejo, que eles deixaram de recolher mais 32 milhões, blá blá blá. Então é o seguinte, isso daí eu acho que quem devia estar indo atrás e chegando no vereador, né, os servidores. Não estou sabendo se alguém está fazendo isso. Mas, por exemplo, nesse caso, como é que se enxerga isso? Porque, olha, se você olhar, o CEPREM está indo para o brejo. Na realidade, ele vai chegar uma hora, tem que se fazer, realmente. De novo, quem vai pagar, infelizmente, não é nem coisa política, é a realidade. De novo, quem vai pagar é o coitado do funcionário público. É sempre a bom Então, história. Você como vereador, o que você acha? Não, a gente sempre cobra o pessoal e a gente espera o quê? Eu como vereador, eu não consigo obrigar o prefeito a pagar ou fazer com que alguém pague ou que alguém coloque o dinheiro lá. O que eu tenho que brigar é para que a pessoa que está aposentada não fique sem o direito dela receber. E para os que vão se aposentar... Então, num futuro próximo, eles não vão receber nem salário mínimo. A prefeitura vai ter que pagar, seu Márcio. Mas não tem, o problema é esse, como, né? O senhor entendeu? Eles vão ter que se virar. O cara que senta na cadeira do prefeito, ele está lá para resolver o problema. E o problema dele é arrumar esse dinheiro para pagar. Então, por exemplo, o INSS. O INSS, todo mundo faz a conta dizendo assim, ele está pagando mais do que ele recebe de contribuição. É uma grande mentira. Porque, por exemplo, você vai comprar uma geladeira na Casas Bahia e pagar em 10 vezes, você pagou IOF. Tem um monte de coisa que cobram o IOF teu, né? Você tem um imposto em cima do suposta... Como é que é aí? É em cima de vocês aí. É que você vai ter um lucro lucro presumido. Então, quando você faz a conta, o INSS, ele não está no vermelho, é uma grande mentira. Agora, aqui, o CEPREM ele tem a contribuição do funcionário e a contribuição da prefeitura. Não ia dar certo. Quando fizeram isso lá para trás, eu sabia que lá atrás, diz que teve umas pessoas que migrou, não trouxe essa contribuição. A coisa está errada, não é de hoje. Não, eles deveriam trazer... Não, eles deviam trazer do CLT. De acordo? Assim, ó. O problema está desde a fundação. Você suporta? Eu sei. Quando fundou o CEPREM, eu sei, mas quando consumiu, vai mas por exemplo, eu peguei o que eu paguei no INSS desde 1964, olha só, eu passei para a Unesp. Entendeu? Então a Unesp vai lá e fala assim, o INSS me dá a grana do cara aí.
Então, eles poderiam ter feito isso. Dizem que não foi feito. Eu acho que é uma... Mas como que teve um caixa, tipo assim, eles deixaram de pagar 2 anos o INSS. Eu não estou sabendo disso. Lá no começo. Ah. Lá no começo. Eles deixaram de pagar. O governo já com Bacarinho deixou de pagar o INSS para fazer o fundo do CPI. Isso. Você sabe disso? É isso aí a história. Ah, é verdade, é verdade. Mas esse dinheiro Sumiu. não sabe, nem sabe o resultado dele. Pois É esse que é o X da questão. Então, aí que Lá tá. atrás, Mas isso seria... Tem alguma movimentação lá na Câmara a respeito disso? Não, o pessoal tá sempre cobrando. Mas tem alguma comissão para verificar isso, alguma coisa? O pessoal tem, eles estão em cima, eles vão... É que assim, Márcio, a Câmara em si, no meu entender, quem tem que dar a solução de como vai fazer para repor esse dinheiro é a Prefeitura. Então, mas o... Entendeu? Vai deixar de fazer alguma Então, mas o vereador, ele é um fiscalizador da Prefeitura. Sem dúvida. Mas assim, a gente vai cobrar. Quem vai definir a ação que vai ser tomada é o executivo. A gente não pode definir, ó, prefeito, o senhor vai tomar essa ação para o senhor resolver o problema do CEPREM. Eu não sento na cadeira dele para Eu sei. o senhor entendeu? Aí é ele que tem que mandar pra gente ver se a gente tá de acordo ou não. O senhor entendeu? Que nem a reforma lá do CEPREM chegou lá E aí? pra gente estudar. E aí? Aí teve uma reunião com quase todos os vereadores, com a dona Maria Elvira, eu esqueci o nome da advogada lá do CEPREM. Então, Pois é, a Rosana, não é? não, Não é a irmã da... não, eu esqueci o nome, me falha na memória. Rosana, né? Armentano. Não, Mas não é ela. não, foi só a presidente do sindicato e essa advogada. Levantou vários tópicos lá. Só que, mais uma vez, vai comer na carne do funcionarismo público. Já teve uma mudança, já desconto uma taxa maior. Pelo que eu converso com os caras que são funcionários públicos, principalmente com o Jonas, que está lá na Câmara, com outros da Prefeitura que eu conheço, a própria minha irmã, que dá aula, e ela contribui também. É uma preocupação geral, você entendeu? Você já pensou, o senhor na hora de aposentar chega lá e não tem o dinheiro? E descontaram 14, Mas é o que vai 15, acontecer. 17. Eu sei disso aí, só que é assim, o cara que está na cadeira do prefeito tem que tomar algumas ações, ou deixar de fazer alguma coisa para a cidade e corrigir esse erro. Alguém vai pagar, Márcio. Se não for o funcionário, vai ser a população em geral. Não tem de onde tirar o dinheiro se não tirar do cofre da prefeitura. Eu não vejo outro caminho. Não tenho muita experiência, como eu estou falando do senhor. Eu não vejo de onde tirar. É a mesma coisa, o senhor ganha R$100, o senhor está gastando 200 todo mês. Uma hora o senhor vai ter que vender o carro, vai ter que vender a casa. A uma hora o senhor vai pagar essa dívida. Pois é. Era uma questão de dar uma olhada, então, né? De ficar no pé do... O CPI é uma bomba relógio. Não, é uma bomba, mas ela disse que não tinha... Ela disse aqui que não tinha. Então, Tem, por base, meu pai é funcionário público aposentado, meu pai se aposentou. o problema é que, por exemplo, tem gente aí que se aposentou com 50 anos. Então, veja só, você se aposenta com 50 anos, é meu direito, eu trabalho... Mas estava na lei, Márcio. Então, mas aí Já que tá. estava errado lá atrás. Então, mas aí que tá. Mas só que essa Ele não pessoa... pode ter culpa hoje. No meu ver, ele não pode ter Eu culpa. sei, mas isso tem que mudar. Não, mas já mudou. Mas pra quanto? Senhor, ó, eu vou falar pela minha irmã, por exemplo, na Bainha. Ah, Ela tinha quase tempo de serviço para aposentar. Com a nova regra, ela vai ter que trabalhar praticamente mais 20 anos. Nossa. Você entendeu? E ela já tem quase o prazo dela se aposentar na Bainha. mas como assim? Ela não tem... Ela se formou e começou a dar aula. Entendeu? Contribuição, mas não tem idade. E aí ela tem que pagar esse pedágio da idade. Não, eu É a paguei, mesma eu paguei pedágio, É a mesma mas não me coisa. tirou 20 anos. Tirou uns 5, 6. Eu paguei pedágio. Ela entrou novinha até ela fazer 55 anos lá. Então, mas aí que tá. O problema é que o cara, ele vive 35, 40 anos depois, recebendo... Que nem tem um cara lá, eu me aposentei com 68 anos e tal, porque o negócio aqui deu um treco, começou aí, eu falei, putz, agora vai, ferrou. Então é o seguinte, tem um cara que se aposentou, tem a minha idade, veja só, tem a minha idade, ele se aposentou em 1998. Ele faz as contas há quanto tempo ele está ganhando o meu salário. Ele ganha exatamente o que eu ganho.
faça conta quanto tempo ele está sem trabalhar. Aí eu pergunto pro senhor, a lei amparava A lei amparava ele. Então, Aí é aquela geração. Então, aí é o seguinte, hoje em dia eles mudaram para que época, para que idade, você sabe, não? O funcionário aqui de Jaboticabal, não sei falar pro senhor a idade mínima para ele pedir aposentadoria. Deve ser parecido com o INSS. Seriam as mesmas leis quase do INSS. Eles copiaram, tá certo, né? Mas parece que mulher é 55, homem é 60, né? Desde que pagaram 40 anos, não é isso? Não, pelo INSS tem que dar a soma de 90, né? Para você aposentar integral. São mais as idades. Eu não sei hoje, não sei falar para o senhor exatamente se o CEPREM hoje tem que dar esses mesmos 90. Mas lá nessa reforma, tava lá que tem um ponto que falava que tinha que dar 91. Dava mais que o INSS. Entendeu? Não é justo. Entendeu? Eu não tô aí para fazer politicagem com a desgraça do funcionalismo público. É que eu sou bonzinho. Bom, aí que dá. Justo, mas você vê algumas saídas para isso? A saída é isso aí, seu Márcio. Não tem outra. O prefeito tem que definir o que ele quer fazer para resolver o problema. Vai cortar do couro do funcionalismo público? Porque não tem como. De algum lugar vai ter que tampar esse buraco. Entendeu? Você tem ideia de onde? Eu para ser sincero, falar pro senhor, eu acho que a prefeitura, se tivesse condição, se tivesse alguma coisa... É que o rombo é muito grande, né? É enorme. É fora do cabimento. Mas se tivesse alguma área, alguma coisa que a prefeitura pudesse vender para ir amenizando, eu acho que é um caminho. Não penaria. Não, o CEPREM, ele tá onde agora? Tá ali perto do edifício Atenas ali. Em frente. Sim. Em frente. Ali é da prefeitura? Ali era do Sasson, né? Antigamente, né? Eu acho que é da prefeitura aquele Da prédio. prefeitura? Não, ainda bem. Assim, ele não tá pagando aluguel, assim. Ali assim. Ainda aí que tá. É que o CEPREM, tipo assim, né? Ele foi criado com um bom intuito de administrar o dinheiro que os funcionários recolhiam, mas eu acho que foi um tiro no pé. Porque se isso tivesse tamanho do INSS, problema do INSS, você concorda? Só que porque, na verdade, podia comprar. Agora, ficar 2 anos sem pagar para formar o CEPREM, parece brincadeira isso aí, né? Não, é uma coisa louca, né? Um calote 2 anos para criar o fundo. Então, pra você ver, já começou criando errado, na verdade, minha opinião, começou criando errado. Se você, para gerar um fundo, você dá calote numa outra coisa, aí que tem os processos, né? Foi isso que a Maria falou, né? Os processos contra o INSS, o repasse de verbas daquele pessoal antigo, tudo. Tem muito dinheiro para entrar. Até uma moça que lá no CEPREM conseguiu resgatar uma moeda dessa que não foi migrada do INSS para o CEPREM. Ela estava pegando de fé nisso aí. A última vez eu conversei com o pessoal lá, ela já tinha conseguido resgatar um dinheiro de pessoas que migrou do INSS para a prefeitura, e aí não tinha feito esse repasse. Ela estava correndo atrás e tinha conseguido pegar já em dinheiro de trazer daquele período que a pessoa contribuiu para o CEPREM para dar uma ajudada. Para ajudar. E concurso público também, Márcio. Tem que colocar mais gente lá para dar um gás, começar a... Mas essas pessoas você vai ter que pagar elas, fica mais caro ainda. Mas eles vão trabalhar, Fernando, eles vão reverter para a cidade. Falta colaborador em toda a área. Eu acho que a Unesp está fazendo o seguinte: quem entra agora é CLT e fim de papo. Apareceu concurso, mas é CLT. Acabou o negócio de ficar. Porque ficou um treco pesado, entendeu? Então, assim, entrou agora CLT. Devia ter. Eu acho que uma das. A Unesp agora é assim. A Unesp não tem mais ninguém no fundo da Unesp. Não tem. Eu estou sendo pago por um treco lá. Hoje os novos concursados é CLT. Tudo. Então, eu acho que todo mundo devia partir para isso, mesmo porque aí fica melhor, né? Todo mundo, mas aí, inclusive, mas aí tipo, devia ser uma instituição só. Para resolver só para você. Para aí vai envolver essas pessoas do CEPREM, o INSS, esse rombo. O senhor só vai ficar mudando. Não vai para sair do CEPREM. Estou falando assim, quem entrar, tem que entrar pelo CEPREM. Mas seguindo a Maria Elvira, dentro dos recursos, do que tem ajuizados, de tudo, da planilha que ela apresentou para nós, o CEPREM não está falido, foi o que ela passou. Foi o que ela passou, agora vai saber. Entendeu? Então, aí tipo assim, tem que acreditar, né? Mas segundo a rádio aí,
que foi uma vereadora lá, disse que é o seguinte, eles não repassaram 30 e poucos milhões para o CEPREM. Que é o que feito Não repassou. Então usou. O problema é que isso vem acontecendo há quantos anos? Tá mais de 10 anos, né? Então, procurar, porque a prefeitura não está passando a parte dela. É isso que foi falado. Mas isso desde lá atrás, né? Pois é, mas aí que tá. Por isso que a dívida com a prefeitura com o CEPREM é muito alta, né? Porque eles não estão. Eles recolhem, descontam do funcionário, mas não é para o CEPREM. É isso. Não é? Basicamente é isso. Pois é, mas aí que tá. É a questão do cara enfrentar o problema da maneira correta. Eu me lembro quando eu era moleque, entrou um cara para ser prefeito na cidade de São Paulo, o Prestes Maia, e todo mundo falava que ele estava dormindo. Inclusive tinha um cara, o Renato Correal, que no final do quadro dele, o humorista, ele gritava: "Acorda, Chico", que era o Prestes Maia. Bom, e todo mundo tal. Aí ele saiu, entrou Faria Lima e pegou a prefeitura cheia de dinheiro, sem dívida. Ele arrumou a casa. Aí o Faria Lima entrou e fez a festa. Não estou dizendo que o Faria Lima aproveitou, ele fez o que era correto. Foi um dos melhores prefeitos, o melhor prefeito que a cidade teve. Não, mas eles não olham para trás. O Prestes Maia que Alguém acabou com tudo. E fazer esse dinheiro. Aí que tá. Eu acho que isso aí vai ser um problema sério, né? E aí, Márcio, vou mudar um pouco o assunto. Vamos lá. Porque esse assunto do CEPREM, isso aí... Não, vai conversar esse podcast e todos os outros e o problema do CEPREM continua. Eu acho que o ideal é isso aí, um debate, porque o cara está falando uma coisa, pô. Com certeza. Né? Outra coisa da cidade. Então, na verdade, foi anunciado, né, pelas redes sociais, pela rádio local e até pelo projeto, que você conseguiu uma verba para revitalização do lago municipal. Né? Gostaria que você falasse um pouco sobre esse projeto. Né? Chegou o dinheiro? Chegou, já começou a obra. É que a parte... É assim, vamos por parte. Vamos contar a história lá atrás. Assim que a gente assumiu, eu fui conhecer a assessora do deputado Alexandre Pereira. Chama Carol, ela é de Itaiúva. Eu sou Salvador, ainda era no meio de dezembro, nós demos um pulo lá em Itaiúva para conhecer ela, para conversar com ela. Eu ainda não conhecia ela. Seu Salvador já até conhecia. Aí a gente conversou, ela falou assim, chegando lá, você levanta várias demandas da cidade. O nosso deputado Alexandre Pereira, ele gosta de trabalhar dessa forma. Vê o que a cidade realmente precisa, vê onde que precisa, que ele faz as indicações. Vindo o dinheiro, tá válido. Eu era um cara que frequentava muito o lago municipal, sabe? Gostava de ir lá tomar um chopp, comer um fundi, aquela coisa tudo. Um ambiente gostoso, familiar, fresquinho, aquela coisa tudo. E aí, com a pandemia, aquele povo sofreu de verdade. Quem tinha uma gordurinha ainda para queimar... Eram poucos, né? Exatamente. Teve bom, mas para quem não tinha, foi um sofrimento danado. Eles tiveram que se reinventar de verdade. Porque a pizzaria já entregava delivery, as lanchonetes já entregavam delivery. Não estou falando que não foi prejudicado, pelo amor de Deus. Mas ele já tinha aquela alternativa. E só bombou. Colocou mais moto na rua, mais gente entregando. E aí eu fiquei com aquilo na cabeça. E o senhor Alexandre, ele tinha um projeto de revitalização do lago. Muito bonito. Até então, fantástico. De coisa de primeiro mundo. Só que iria muito recurso. E aí a gente conversando... Quando que o deputado veio para Jaboticabal, que a gente recebeu ele aqui em Jaboticabal, eu tinha os ofícios prontos do que eu ia pedir e tinha essa carta na manga lá com o senhor Alexandre, com o prefeito, o senhor Alexandre, que estava no planejamento, com o prefeito. O Alexandre, você fala Alexandre Martins. Isso. Aí na hora H, apresentou o projeto para ele. Ele é um cara novo, tem 40 anos também, o Alexandre Pereira, um cara 10. É um pecado ele não ter entrado, fora de brincadeira. Porque ele não se elegeu? Não se elegeu, Márcio, infelizmente. Mas o dinheiro veio. O dinheiro veio várias coisas que ele mandou. Depois eu vou nomear aí pro senhor. O senhor pode ir no departamento que vai estar lá. A gente só divulga depois que a coisa sai. E aí o que acontece? Tinha esse projeto. E aí o projeto ficava num valor. E depois teve uma mudança no valor do cimento e do ferro, que foi absurda, né? A planilha
do projeto era uma, com a alteração foi para lá para cima. E ele falou assim, ó, eu vou trabalhar lá para mandar uma indicação de uma verba minha. Ele gostou, ele adorou o Jabuticabal. Ele veio no quitute, ele falou assim, puta, eu moro em Jundiaí, não tem uma festa igual essa. Ele veio aí, ficou a noite inteira aí com nós. Tomou chopp, comeu espetinho, comeu doce. O cara 10 mesmo. Ele falou assim, eu vou trazer minha família aqui o ano que vem, dependendo do resultado da eleição, para dar uma volta aqui, quero mostrar isso aqui para minha esposa. É uma festa fantástica. Aí, alinhou tudo, ele deu o sinal que iria dar certo. Essa verba de 1,50 milhão. E aí a política tem sempre a coisa boa e tem sempre a coisa ruim. A gente ainda estava num período de pandemia, como que tinha sinalizado que iria dar certo, essa informação vazou. Isso caiu na rede social. Foi muito triste, para falar a verdade para vocês. Porque ficou um negócio estranho. Não, porque foi um negócio vazado, Márcio. Agora não, mas naquela época ficou. Exatamente. Aí o que acontece? O povo fala o que quer, do jeito que quer. Não deu uma informação concreta, ó, se pediu essa verba realmente, é para revitalizar o lago, essa verba é para essa parte específica. Mas o que é revitalizar o lago? O que é? Vamos chegar lá no projeto. E aí, só contando essa parte triste, o nego sentou a lenha. É porque não sabe que é específica a verba para isso. E aí, aquela coisa triste, um dinheiro tão bacana que vai deixar o nosso lado bem mais bonito. Foi 1,50 milhão e 1,50 milhão. a contrapartida da prefeitura? Isso, de 300 e pouco. Como é que é? 1,50 milhão, contrapartida de 300 mil reais. Ah, tá. 356, se eu não me engano. 1.450.000. E aí, o que vai fazer? Vai fazer 3 quadras lá no fundo, você indo pelo lado de cima da prefeitura, de frente com o ponteio. Aquela rua que passa atrás do lago não vai existir mais, nem a lateral com o rio. Não vai ter mais rua lá. Os carros não vão passar mais lá. Já não estão passando. A pessoa vai passar pelo lado de cima e vai subir, e aí faz o retorno lá na rotatória da FATEC. Sim. Vão se fazer 3 quadras lá. Hoje está na moda aquele beach tênis, de areia, para fazer um negócio. Vai pegar daquela parte do lago até a divisão daquele. Tem um terreno ali. Isso, até o muro ali. Vai fazer naquela parte do fundo. Vai fazer um calçadão em volta do lago para melhorar para as pessoas caminharem. E do lado de lá, que é as costas com o rio, vai fazer um nivelamento do solo. Já fez o banheiro. Vai fazer um nivelamento de solo. Já desmanchou o deck que estava quebrado. Tá? Aquele deck de madeira. Né? Isso. Ele estava quebrado, estava até interditado. Já desmanchou ele. Vai arrumar ele também. O outro deck já arrumou. Tirou as tábuas que estavam estragadas. Pintou os guarda-corpo. Já deu uma ajeitada nele. E vai se fazer o lugar para os ambulantes ficar lá direto. O cara não vai precisar levar o trailer dele e levar embora. O cara que quiser ficar lá, ele vai trabalhar. Ele sai da estacionamentos da família. Ele sai do estacionamento e vai ficar na lateral. E lá tem o banheiro, um lugar para o pessoal caminhar. Na frente lá do lago, a gente vai colocar aquela Eu Amo Jabuticabal, sabe? A gente não tem aqui na cidade, aquele coração. E vai ficar para os ambulantes trabalharem lá. Vai ter um palco também, para eles poderem fazer evento. Eu não sei se vai dar, mas estava para sair uma cachoeirinha para oxigenar a água do lago e dar vida para o lago novamente. Porque o asfalto em volta do lago já estava muito ruim também. A calçadinha era estreita, as pessoas andavam mais na rua do que na calçadinha do lago. Aquela rua lá não era usada. Aquela rua não era usada. Quem é que andava naquela rua? O pessoal passava fazendo fute ali, ó. Toda hora. Vocês, então, nem era usada. Podia ser usada para isso que ele não, e o projeto do Alexandre Martins. Da prefeitura, né? O senhor Alexandre Martins que estava envolvido. Eles que tinham o desenho do projeto. O desenho do projeto não é meu, é do executivo. Eu só costurei a verba com o Alexandre Pereira. Isso que, para entender melhor, é que a gente falou, né? O problema que surtiu refeito em rede social é complicado. Né? Falou assim, pô, tá precisando de dinheiro da saúde, tá precisando de dinheiro da saúde, tava gastando dinheiro do lago e o pessoal por saco. Aqui tava naquela época, quando foi? Então, mas assim, você faz o pedido, senhor Márcio.
Aí deu uma sinalização da Secretaria do Governo do Estado. Mas não era a época Ia de se colocar isso. Não, mas não estava nem informado. Todo mundo nervoso. O cara sinalizou que iria sair. Aí alguém vazou essa informação e rede social, o senhor já viu, né? Não, o problema não é esse, é por causa da pandemia e que o fato de que estava todo mundo sem saber se ia tomar a vacina. Se não... Então, não tem nada a ver a vacina com isso, mas estava todo mundo em pé de guerra. Existia uma guerra não na cidade, no país inteiro. Senhor. Então é o seguinte, saiu numa hora que devia ter esperado, porque essa pandemia ia acabar. Vazou, alguém soltou. Não foi eu. Eu que era mais interessado em chegar lá e falar assim, eu trouxe R$1.050.000. Porque você conseguiu uma verba dessa, é Não, fácil. mas o importante é o seguinte, agora esse negócio fica pronto quando, mais ou menos? Tá para ficar pronto pro fim do ano. Só que assim, a chuva até agora não deixou trabalhar. Ela começou em novembro, a verba chegou, caiu em novembro a verba, só que não teve como trabalhar. O senhor não pode ir lá e quebrar. Tá chovendo forte, que vai virar um inferno. Tá chovendo desde novembro. Em janeiro, só 7 dias não choveu em Jaboticabal. Não, mas eu tô de saco cheio já disso aí. Não, deixa chover. Não, vai tomar. Não, eu sei, mas agora tá chovendo assim à noite. Só que ontem teve cada relâmpago, cada trovão. Mas à noite, então, agora vem cá, você viu? E aí a gente pula por uma coisa. O negócio lá da enchente, que tem ali aquilo ali, eu acho que a prefeitura, mesmo que ela pode fazer o quê? Aumentar a canalização, aumentar o Fala gente, ó, leito do rio, ali naquela pedaço. no córrego Cerradinho, etc. Não, aquilo ali é o seguinte, você fala aí, tem um cara até que falou que eu era comunista, porque eu tava falando, eu falei assim, olha, não adianta vocês reclamarem que a culpa é de vocês mesmo, vocês impermeabilizaram a casa de vocês e estão jogando toda a água na rua e vai para lá, primeira coisa. Segunda coisa, o mesmo erro da cidade de São Paulo, eles fizeram a marginal dentro do rio. Ali era uma área de várzea, eu brinquei ali, eu ia lá, tinha taboa, tinha rã, tinha um monte de coisa. Então é o seguinte, o rio ele tem que ser medido na cheia, não é na estiagem. Em São Paulo acontece isso, enchia, agora eles deram um jeito lá, mais ou menos, enchia, e eles fizeram uns bolsões lá, mas aqui não vai ter jeito. Eu acho que aqui, se você cavar ali... Pelo que o pessoal falou, acho que não. Eles foram até São Paulo atrás de um projeto, atrás de dinheiro. Realmente, na realidade, precisa fazer igual o Sertãozinho. Entendeu? Não tem como. Igual com o Arco Jaboticabal. Só que lá também... Mesmo o córrego Jaboticabal O pessoal falou que passa a tubulação toda do esgoto. Não é só isso. Como é que você vai fazer igual o córrego? Você vai ter que derrubar a ponte, porque o rio é meio... Só que nem fez em Sertãozinho. Não, chega na ponte, a ponte... Não, mas aí vai mudar a ponte, vai ser a ponte nova. Vai uma grana aí. A cidade fica em torno disso aí para resolver o problema. Eu falo porque eu frequento Sertãozinho, que meu plano de saúde é de lá. A Sermed e o da Coplana é o Apvida. A maioria dos exames faz lá em Sertãozinho, no Neto Campelo. A cidade ficou um bom tempo com a marginal morta. Os comerciantes de lá tem várias garagens, só ir lá. Tem um mercado muito grande, que é do Savanhago. Eles se viram louco, interditou tudo. E aí o que aconteceu? Afundaram o rio, assim, largou o leito do rio, canalizou, que nem fez no córrego de Jaboticabal. Aqui então, é uma das saídas, mas vai ter que derrubar a ponte. Só que mesmo assim, eu acho que não... Certo, vai. É porque ali, ó, o marginal já foi... A verdade é uma só, a política tem que mudar em que sentido? Por exemplo, não só a política, mas o ser humano. Todo mundo vai lá e concreta o seu quintal. Todo mundo concreta a sua calçada. Tinha que ter um incentivo da prefeitura, é o que eu acho. Da pessoa que largasse X metro quadrado. Mas é lei. Do seu 60% só. Do seu quintal, sem concretar. Fazer aquelas calçadas com grama. Não, mas isso é lei. Para ajudar a absorver água. É lei, não tem cobertura, mas o cara não é isso. Você põe 70%. A prefeitura vai lá e fala assim, você não vai quebrar. Ela não fala isso. Ela fala, você vai ter que pagar uma multa. Fez a pizza. Entendeu? Mas é que tem que mudar o conceito. O cara tem que largar lá para ele ser isento de alguma coisa. Aí funciona. Se não for dessa forma, não vai funcionar. Não, ele tem que pagar uma multa ali em cima disso. Não, mas não tem braço. Correção, não uma multa só. Até ele fazer correção. Outra coisa,
eu falei isso lá na Câmara e o Aloysio, que era vereador, falei, na minha casa acontece isso, mas não resolveu, ele não foi atrás. O cara coloca na água da pluvial, Do esgoto. ele coloca A água do quintal para e não, muita casa na hora que chove, o esgoto começa a Retorna. Então, quando eu comprei a casa, eu tive que reformar ela toda em volta. Eu chamei até aquele Júnior lá, como é que ele chama? O Júnior, encanador. Para ele bolar lá como é que ia fazer, para a água não ir para o esgoto, que estava indo toda para o esgoto. E vai. Então, aí que tá. Aí eu modifiquei tudo. Entendeu? Porque todas as casas ali na região da Nova Jabuticabal jogam a água no esgoto. Se você perguntar para o pessoal do SAEG, quando começa a chover, o pessoal que trabalha na estação de tratamento do esgoto, eles abrem e deixam embora. Porque a água vem, que é uma... Tem um fluxo diário de X volume de água, que é o do esgoto, quando não tá chovendo. Então, mas Todo mundo joga a água da chuva, que nem deu aquela chuva de só 100 quem é que fiscaliza? 100 litros d'água por metro quadrado. Que bacia de esgoto vai aguentar? Então, mas quem é que fiscaliza isso? Deviam estar fiscalizando e falando, cara, muda esse treco aí. Senhor Marcos, Ninguém. eu O SAEG não faz tem que isso. mudar a nossa cultura, senhor Marcos. Acho que tem que trabalhar nas escolas para que as Não vai crianças adiantar, entendam. você tem que meter uma multa, falar, ô meu amigo, É o que o senhor acha, não é o que eu acho, entendeu? Eu acho que se não trabalhar para a pessoa entender, porque não Conscientizar. adianta, eu vou falar um negócio pro senhor. Eu sou da zona rural, isso eu vou falar com propriedade. Os postos tudo abaixou. Eu tenho amigo meu que planta fruta em Vista Alegre, ele não conseguiu agora tirar, subiu de novo. ele não conseguiu tirar limão. Não, agora subiu de novo. Subiu nada, senhor Márcio. Vai anos pra água chegar lá. Não é que chove aqui a água chega lá. Mas tá subindo. Entendeu? Não é assim que funciona. Não, mas tá subindo. Não é assim que funciona. Ele ficou sem tirar limão o ano passado fora de época, porque ele não tinha água para irrigar. Então, se as pessoas não entenderem, eu não sou dono da razão, é o que eu penso. Se não entender que tiver que ter uma lei para incentivar a pessoa a não concretar, a largar, Mas já tem, é isso que eu tô te falando. que beneficia o cara não. O cara vai lá e mete o pau. O concreto, ela vai lá. A abertura, você não pode cobrir o concreto, os caras metem no quintal, você não tem. Não, se você for ler ali, não é isso. Mas hoje 90%. Escuta, é o seguinte, você tá A com o multa carro, vai resolver o problema. A gente tem que você tá resolver com o problema. carro a 150 por hora. Ali só pode ir a 110. Aí você fala assim, não pode, é o que vocês estão falando, não pode ter uma multa pro cara. Você tem que ir na escola falar que ele não pode estar 150. Não. Todo animal que vive em sociedade, nós, macacos, golfinho, lobo, etc., ele cumpre regra ou ele é punido. Então você chega pro cara e fala assim, ô meu amigo, é o seguinte, a lei diz isso, é pro seu bem, tá bom? Se você não fizer isso, você vai ser punido. E mostra a punição para ele. Se não fizer isso, não vai resolver nunca. Não vai resolver nunca, velho. Eu discordo pelo meu sobrinho, tá? Hoje ele cobra o lixinho no carro. Fez 7 anos. Isso é trabalho da escola. Eu não sei se a minha irmã cobra ele ou não, que eu não vi o Cones 24 horas. Você entendeu? Mas ele, com 7 anos, ele pergunta, cadê? Você manda lavar o carro, não vê um lixinho? Ele pergunta, cadê a sacolinha do lixo? Pra não jogar na janela. 7 anos. Então eu acho Aí que que tá é sempre. cultural. Se você vir Mas sempre trabalhar- teve isso. Eu me lembro que há uns 30 anos atrás, um amigo meu, dentista, falou assim, eu entrei à direita, num sinal vermelho, meu filho falou assim, o pai, quando eu chegar na escola, eu vou contar pra tia. Isso há 30 anos atrás, sempre teve a educação. O problema é que depois o cara cresce e fala, por que eu vou fazer isso? Ninguém está fazendo. Entendeu? Ninguém está fazendo. Eu acho que é o seguinte, tem que ter regra. É como assim, são várias, você trabalha com legislação na prefeitura, então assim, a prefeitura vai incentivar tal coisa. Pronto, o que quer dizer isso? Olha, faz tal negócio. Não resolve nada, é uma lei nova, mas assim. Porto, base e educação. Então, mas você falar assim, a prefeitura vai incentivar tal coisa assim assado. O que quer dizer isso? Ela vai incentivar. Incentivou. Well,
como Não. se o prefeito estiver pensando só na gestão dele, Mas isso. você pensando numa bem você volta short. Não, vou te dar uma lei de 2008. Uma lei de 2008, dizendo assim. O poder público incentivará o pessoal a ter não sei o que lá, papapá, de educação, de respeito a animais. Ninguém está respeitando. Porque é o seguinte, fala assim, aí você pega um decreto de 1934 falando assim, se você fizer assim, assim, assado, você vai em cana. Isso aí, ninguém olha lá para trás, fica falando do cara que está incentivando. É aí que é o erro. É o seguinte, você faz uma lei, é mais uma lei de mentirinha, é mais uma lei que não vai funcionar. Se você vê a legislação brasileira sobre o ambiente, onde eu entendo, nossa, o Brasil seria um jardim, seria um paraíso, uma coisa maravilhosa. Você sujar a água, se você sujar a água, que aqui a gente suja o dia inteiro, se você sujar a água, você vai em cana, isso é de 1924. Márcio, faz assim, não tem? Por exemplo, o se o Bolsonaro quebrou, ele quebrou todas as coisas de meio ambiente, Você não imagina o que ele fez na área do Iguaté. todas essas coisas. Aí foi uma coisa que foi quebrada. E se as crianças tivessem. E vai ser punido. Isso aqui, então, não, vai ser ter que passa, que é uma atribuição da lei. Se a população tivesse se conscientizado, talvez o Bolsonaro então saindo, a lei seria motivo. É isso que ele tá falando. Não, isso foi não, Beto, nós. É difícil você quebrar a educação, porque essa educação das crianças vão passar para os. E o percha. Vai. Conta hoje, velho. Conta. Até ela vê o pai não fazer, ela vê a mãe não fazer, ela vê o tio não fazer. Fala, por que é que eu vou fazer? Por que é que eu vou fazer? Não, aí é que tá. Não adianta nada. Então você chega, por exemplo, num país do primeiro mundo, o cara, ele faz aquilo lá, não é porque ele vai ser punido. Aquilo lá já ficou lá para trás, que o pai dele ia ser punido. Então ele já está dentro da cabeça dele. Por exemplo, você vai atravessar a rua lá, mas você vai atravessar a rua lá 2 horas da manhã, não tem ninguém, e você olha o cara que é nativo do país, ele está parado. Ele podia atravessar a rua. Eu vou só dar um exemplo pro senhor. Ele está parado. Sabe por quê? Porque há muito tempo todo mundo é punido de fazer aquilo. Então já está na cabeça dele, ele não quer encheção de saco. E incentivamente ele já não atravessa a rua. Entendeu? Isso é um ponto, você quer punir. Não, é o seguinte, se não tiver ninguém, por que você vai cumprir uma lei se você não é obrigado a fazer isso? Esse negócio não é cumprida porque ninguém é punido. Então, aí que nem um cara que você está falando, não, é que tem que cumprir a lei. Se ela tem uma multa, se ela tem uma prisão, tem que se fazer isso. Não, um país onde a justiça é uma brincadeira, tá? Não adianta ter punição, não adianta nada. Então vai ficar nisso que tá aí. Entendeu? Aí, por exemplo, você vai conseguir algumas coisas boas, como por exemplo, a verba dele lá pro coisa é uma coisa boa, etc, etc. Agora, se vai chegar um cara lá e vai quebrar tudo, não vai acontecer nada. Sabe que eu acho que foi numa família, não vou falar o nome da família, uma família famosa aqui, a mais famosa, e o cara fez uma praça lá pra cima, no São Marcos lá. Ele fez uma praça linda, de primeiro mundo. No dia seguinte, você não sabe o que fizeram com ela. Quebraram, mas não é por isso ele desistiu, ele arrumou, aumentou a quantidade de câmera, chamou os vizinhos para colaborar, para ajudar todo mundo a monitorar, para pegar as pessoas. Se o cara vai lá e quebra e ele desiste, nunca ninguém vai querer fazer. Eu não tô falando que ele desiste, eu tô falando o seguinte, tá vendo? Agora, por que é que o cara não vai quebrar? Por causa das câmeras? Ele não vai quebrar porque é o seguinte, o que ele queria era denegrir, na minha opinião. Não, Ele queria ir lá e desistir. Não. Entendeu? Daí a câmera. Se a câmera pegar ele quebrando, o que acontece com ele? Aí ele vai ser punido. Aí chegou aonde eu queria. Aí ele vai ser punido. Então, mas qual que seria Mas chegou um ponto, na minha casa tem 2 câmeras. Esterilizar o fogo do cimento na pedra. Não, eles vão na minha casa. Mas como eles vão? Não, eles vão na minha casa até a dengue. Se eles podem passar na minha casa de a dengue e vir querer jogar uma nebulização que não adianta nada, entendeu? Esse negócio de nebulização é uma palhaçada. Me desculpa a sinceridade, mas é igual
a administração anterior que lavava a rua por causa da Covid. Meu Deus do céu. Então é o seguinte, se eles vão nisso, o cara não pode passar lá e dar uma olhada, ele passa na minha casa para ver a água todo mês. Vamos colocar outro parâmetro. Usava ali. Você sabe, não, aí Ele tratou a casa. não, aí que tá. Não é por tirar o fiscalista. Não, você tá andando na estrada com o Waze. Você tá andando na estrada com o Waze. Você já usou o Waze na estrada? O cara fala assim, olha, tem um radar em tal lugar. O cara já fica falando pro outro que tem um radar lá. Ou você diminuir, etc. Então, você percebeu? Dentro da lei... Fala, você usa o Waze, você usa o Waze também, lá. Mas agora... Mas você usa o Waze, então tô fazendo errado. Porque tem um cara com sotaque português que fala assim, a 200 metros vire à direita. Aí eu viro à direita, entendeu? Por causa disso. Eu não fico atrás de... Ela fala, polícia rodoviária à frente, já fala, mas... Não, vai. É outro... Já treve, já... Não, mas o entrevistado é ele. Ó, voltemos à Câmara Municipal. Você, no caso, você é da situação. Uma coisa polêmica, que tu não vai falar assim, eles não perguntaram tal. Você votou no Fenerick. Não, eu votei em mim. Ah, não, você não votou no Fenerick? Você votou em você? Votei em mim. Ah, O senhor Gilberto votou em mim. Não tenho nada contra o seu Edu. Nada contra. não, então, qual foi o placar que eu não tô sabendo, que eu não me lembro? Foi 7 para ele? Ó, o Jonas, a doutora, o Paulo Henrique e o Pepa. 4. Votaram em 4 no Jonas. 2 em mim. 6. 7 do outro lado. A Paula nela mesmo. E o resto não sei. Então ele foi eleito com menos da metade. Foi, porque teve mais voto. Ele tinha menos da metade da situação. Entendeu? Não tem segundo turno. Não tem segundo turno. Eu não me lembrava disso. Quer dizer, você e o Gilberto votaram em você. Votou em você. Entendi. E o que você sente da administração nova aí, que ele entrou? Eu vou falar um negócio pro senhor, de coração, tá? Eu aprendo muito com todos eles. Eu acho que todos eles têm muita coisa para ensinar. Um dos que eu mais conversava era com o Paulo Henrique. Quando o Paulo Henrique ainda era da situação, eu sempre fui muito mais próximo ao Paulo Henrique, ao Jonas. Nem porque eles não são da situação que eu não converso com eles. Sei lá, afinidade, sabe? Afinidade. Converso muito com a dona Renata também. O seu Gilberto. O seu Gilberto eu conheci ele antes de me envolver na política. Então, troco muita ideia com o seu Gilberto. E o que eu posso falar para o senhor é o seguinte. O Edu, ele conhece demais. O Edu, com certeza. O Edu é um cara que... A pessoa que gostaria de entrar na política, que gostaria de entender, saber como funciona. Ele está lá há muito tempo também. Ele tem um conhecimento da causa muito grande. E, como eu digo também, do Pepa. O Pepa conhece muito também. Eles estão lá, que nem saiu o Carmo Jorge Reno, 20 anos lá dentro. O Wilson Locutor, 20 anos. Esses caras conhecem muito. Todo dia eu tô aprendendo, senhor, entendeu? Eu não sei falar pro senhor hoje o Edu presidente, porque estamos aí há pouco tempo, 3 meses. Eu vejo que tá da mesma forma que estava antes. Para mim não mudou nada. Para mim, Gregório, eu não sei como que era antes da Renata e também não sei como vai ser. Então, não houve diferença. Para mim, tá tudo normal. Tudo que eu preciso, eu sou atendido pela Câmara. Todos os funcionários são maravilhosos. Tem um pessoal lá que me surpreende cada dia, os funcionários da Câmara. Eu vou ter essa chance demais. O pessoal conhece mais de todos os setores, tá? Não só do legislativo lá, mas todos, administrativo, todo mundo conhece muito. Os próprios vigiam uma educação fora do comum. Eu fiquei surpreso. Eu não vejo eles tratar alguém diferente um do outro.
sempre me trataram muito bem. Então, eu não sei avaliar o Edu como presidente. Entendeu? Eu sei que amanhã ou depois a gente pode sentar de novo e conversar. Falar pro senhor, ó, o Edu é maravilhoso, ó, o Edu não presta. Aí vou ter outro parâmetro. Hoje, tudo que eu falar de algum deles, eu sou um mentiroso. E até em outros casos que eu cheguei a conversar com outros vereadores para trocar uma ideia de alguma coisa, sempre me atenderam muito bem. O Edu tá lá bastante tempo, eu até brinco com ele, falo, ele dá. Não, ó, independente. Ele fez a junção lá da Vera. Ó, independente se eu. Deito ali, Independente se eu concordo com as coisas que ele faz ou não, eu posso ser sincero, eu acho o Edu, o cara, esse termo inteligente é o cara. Mas o cara que tá É o cara, não é isso. Eu acho que ele é o cara com maior capacidade de raciocínio da cidade. Por que, Márcio? Na verdade. Tô falando sério. Eu acho que. Não, eu não tô falando. Não, eu disse. Você tá rasgando cedo. O negócio é o seguinte. Doutor Edu, Independente. Independente do que eu acho. Não, independente do que eu acho a respeito de coisas que ele faz, que muitas vezes eu fui contra, né? Eu acho que ele é a pessoa que tem a melhor capacidade de raciocínio. Eu não gosto de falar. Eu tenho que conhecer. Não, é o seguinte, eu tentei falar com ele, você tá na metade, ele já sabe a resposta que ele vai te dar. Exatamente. Então ele tem uma capacidade de raciocínio muito. Ele pensa rápido e tem um raciocínio muito alto. Entendeu? Então eu tenho que falar isso. Isso quer dizer que amanhã ele vai fazer uma besteira e eu vou falar assim, ó, olha o que ele fez. Ah, né? Não. Rápido quanto a língua dele, por isso, né? Talvez seja. Não, talvez seja. Até brincaram com ele, etc. Talvez seja. Mas o que eu tô querendo. Vocês entenderam o que eu tô querendo dizer? Então, olha, esse negócio de ficar assim, olha lá, que nem hoje. Ó, hoje eu fui comer uma coisa maravilhosa chamada pão com requeijão na chapa no Flor de Sal, que é do Ori. Você foi comigo. O pessoal acha que eu tô do lado dele, mas o que eu tenho contra o Ori? Eu não tenho nada contra o Ori. Ele foi prefeito, etc. Mas não, tem coisa rolando. Mas o negócio é o seguinte, é independente dele. Ele é independente dele. O problema que você falou lá que levaram para o outro lado, todo mundo levou para o outro lado, o negócio do lago, né? Eu fui lá naquela Secretaria de Administração, protocolar negócio lá e fiquei conversando com aquele Harley, etc. Aí chegaram e falaram, Márcio, você está trabalhando lá na administração? Esses caras esse povo dessa cidade é maluco. Eu fui lá protocolar um negócio e eu tenho que voltar na segunda vez para pegar. Então eles já ficam falando que eu tô... tá vendo? Esse cara fala, mas ele tá lá trabalhando com ele. Tá nos negócios meio de piloto de disco voador. Não tem o que fazer. Eu acho que isso é que a gente não tem o que fazer. Você percebeu? Vai, tu zira quer saber, não vai bem. Quer dizer, depois de que... Põe lá 50 mil para cada 600. Tá. 645 cidades da região. E o resto não me deu 50 mil pessoas de escapar. Você vai ter que ver falar. Vai, Gregório, fala aí que ninguém tá ouvindo o que ela tá falando. Não, cara, esse tá comentando lá, é que ele poderia ter picado essa verba e atendido várias... Dividir a verba e ele deixou só para uma... A maioria faz, você entendeu? Ele abraçou o projeto, na verdade. Não, eu vou te falar um negócio pra vocês, fora de brincadeira. Eu não, pelo amor de Deus, né? Não tô aí não sou advogado dele. Pensa num cara diferente. Ele levantou um dinheiro pra construção de uma PAI lá em... Agora me fugiu, não sei se é Itaúba ou Itaiaçu. E ele é da onde? Ele é de Jundiaí. O senhor entendeu? Ele comprou o nosso interiorzão aqui do estado de São Paulo, nossa região. Lógico, ele ajudou Jundiaí, fez a... Mas ele foi bem votado. Ele foi votado, Jabuticabal? A outra vez ele tinha 20 e poucos votos. A gente conseguiu 500 votos por ele. A gente trabalhou aí. Aqui? Essa última vez? 500 votos. 500 é voto pra diabo, viu, velho? Não, ele trabalhou na Irce. Para meu.
100 já seria uma boa votação. Você conseguiu 500, quase 500. É uma... Não, mas fora de brincadeira, eu queria que vocês... Que partido que ele é? Do Solidariedade. Não, Teu partido. não é meu... Eu não tenho partido. Você não tem O partido. senhor tem, sim. O senhor saiu com nós. Não, não. O senhor é o 77007, ó. Pai. Olha, eu nem lembro, pra te falar a verdade, eu nem tava me importando com isso, que eu tava com viagem marcada pra Itália e não tava nem aí, eu tava não marcado mesmo. Tava só. Gregório, eu vi que você trouxe umas anotações aí, a gente tá terminando. Não, você, ó, fala aí, Fala, que é legal você falar do seu trabalho. Você... Eu queria aproveitar, primeiramente, deixar o nosso gabinete à disposição da população de Jaboticabal. A Larissa e o Henrique tá lá para ajudar a atender a população da melhor forma possível. Deixar o número do nosso gabinete, 3209-9496. Deixar o número do nosso WhatsApp do gabinete, 996-24-4441. Largar meu número pessoal também, sempre à disposição, 996-06-2792. E só ressaltar algumas coisas aqui que a gente conseguiu, juntamente com esse parceiro, que é o Alexandre Pereira. A gente conseguiu uma retroescavadeira para o Saeg. A gente conseguiu 1.050.000 para o Lago. A gente conseguiu uma ambulância, mas uma ambulância daquelas de verdade mesmo, que pode se transformar em UTI. Sim, bom. Daquelas cabeceiras mesmo. Trouxemos também, já na época da campanha, uma verba de R$100 mil pro Olhos da Alma, para a sala multissensorial, lá atrás. Aí a gente trouxe também um veículo para assistência social, aí o Auricimar está utilizando. A gente fez um projeto de lei lá, para dar voz pro pessoal que tem fibromialgia, pessoal que sofre muito com essa síndrome aí. Quando isso está atacado, a pessoa não consegue nem andar. Então, às vezes, a pessoa tem que ir num banco, tem que pagar uma conta. A gente conseguiu implantar a lei aí na cidade. Fala de novo, como é que é o negócio da fibromialgia? Aí você conseguiu o quê? A gente conseguiu fazer uma lei para que as pessoas tenham vaga prioritária, tenham prioridade nas filas, porque quando está atacado, a pessoa às vezes não consegue nem sair de casa. Tem várias pessoas que procurou a gente, que sofrem muito. Tem dia que nem consegue levantar. E às vezes a pessoa tem que ir no lugar e aí não tem como. Vai parar longe, não consegue nem andar. A gente conseguiu. A gente pede também para as esferas superiores ver isso aí, que essa síndrome... Mas a pessoa vai ter no carro alguma... Vai, a gente vai ter o lançamento da carteirinha por agora. A pessoa vai ter essa carteirinha, aí depois ela vai dar um pulo lá no setor de trânsito. Vai conseguir também o papel para poder largar na vaga prioritária. Juntamente, vai juntar, né, o laudo, médico, tudo, aí vai passar a carteirinha. Aí tem na carteirinha, aí vai abrir portas para ter esse papel para largar no painel do carro, que nem de idoso, que nem é do cadeirante e tudo mais. E aí a gente conseguiu R$200 mil para saúde, que aí foi com o Paulinho da Força. E a gente conseguiu R$100 mil também para saúde, que é... Esses R$200 mil é para usar em CIAFs, nos postos de saúde, e esse outro é para cirurgias, manutenção lá no Hospital Santa Isabel. Isso tudo verba acreditada já. Isso aqui já tá aqui, se assim, lá no CS você vai ver a reta escavada. Não tem nada. Se tudo que eu pedi dá uns 80 folhas dessa aqui. Mas o que chegou foi isso aqui. Pode ir lá que você vai ver em loco. Pode procurar o Auricimar, você vai ver o carro. Você pode ir lá no lago, já começou a fazer a revisão. A ambulância de verdade. O senhor passou mal, Marta. A ambulância de verdade. Sua máquina deu pau, o senhor pode ligar pro SAMU. A hora que o senhor estiver lá dentro assim, o senhor vai assim, essa ambulância foi que o Gregório trouxe. Tô salvo. Pode ficar tranquilo. Tá bom. Já que tem uma ambulância de... Eu achei um sarro essa expressão, uma ambulância de... Não, é porque às vezes é menorzinha. São ambulâncias. Não, pô, são ambulância, mas são menorzinha. Tudo que vem é válido. Eu sei. Pelo amor de Deus, senão vai interpretar de uma outra Eu sei. Tudo que vem é válido. Só que tem umas ambulâncias menorzinhas, até ruim da pessoa ir junto com a outra lá, né? Mas se a ambulância tem que ser equipada. Essa você pode até equipar ela para o que eu tô achando interessante é aquele lugar onde era a polícia militar. Eles reformaram ali. Fez o SAMU, fez assistência. Ali tá bom de se ver. A eficiência eu não sei, mas tá bom de se ver. Tem 2 ambulâncias lá, né?
A sua ambulância ela não tá lá, não. Pô, Eu não sei onde que ela tá, não é minha, né? Não, aquela é da SAMU. O SAMU não é de. As ambulâncias do SAMU não são da cidade, né? porque as ambulâncias são SAMU? Não, acho que não. Mas... Não são. Então, aqui tá legal. Encerrou? Eu só ia perguntar pra ele, o que você tá achando da saúde na cidade? Ó, eu vou falar um negócio pro senhor. A saúde é um negócio muito complexo. Falando de coração mesmo, vou falar nem tanto da nossa realidade de Jaboticabal. Eu vou falar de um plano de saúde, onde meu pai paga R$1.000 por mês, uma pessoa só, e às vezes espera até 30 dias, 40 para conseguir uma consulta. Dependendo de alguma especialidade, até 2 meses. Eu vejo que precisa muito melhorar. A gente está num momento aí agora triste que é da dengue. A UPA não tem fôlego. A UPA tudo, se dá um surto de virose, cai na UPA. Fora as demandas normais dela, cai esse pessoal com a virose. Agora tá esse pessoal com a dengue. Fizeram 300 e poucos exames quarta-feira. 300 e poucos deu positivo Exame do quê? de dengue. Ah, Pessoas que passam de lá ruim. Então é muito fluxo para a UPA. Eu vejo também um ponto positivo. Aí eu vou falar pelo que a minha assessora fala, que ela foi consultar lá. O posto de saúde ficar até mais tarde funcionando. Eu acho que foi uma jogada muito boa da administração. Fica até praticamente 9 horas da noite atendendo. Então ajuda a atender mais, dá uma desafogada. É que a saúde, o pós-pandemia judiou muito, né? O Covid largou muita sequela, tem muita gente sofrendo, muito problema de coração, muito problema respiratório. ele na realidade, ele deixou pior, né? Ele piorou. Não, então, A pessoa já tinha... o cara não tinha nada, senhor Márcio, pegou o Covid, hoje ele tem um problema que ele tem que tratar do pulmão, às vezes do coração, outros estão com dor nas pernas. Tem um menino novo que trabalha comigo, não vou citar o nome dele, trabalha comigo, ele é um menino novo, 30 e poucos anos. Ele, depois do Covid, ele sente uma dor na perna terrível. E tem o plano de saúde, e até hoje o plano de saúde não conseguiu descobrir de onde vem. Facilita. O problema é que precisa melhorar o SUS, né? Isso é um problema nacional. E eu vou falar um negócio do senhor. A demanda do cross, o cross é um negócio que precisava ser melhorado no estado de São Paulo, no contexto geral, porque Jaboticabal não consegue suportar todos os seus pacientes para fazer todas as cirurgias. Aí quando o senhor cai nessa demanda do cross, é um negócio absurdo, sabe? A pessoa fica esperando, até morre na fila, né? e não sai a cirurgia. Porque o estado de São Paulo inteiro dependendo disso aí. Tem que... Só que eu acho que existe uma falta de pressão dos prefeitos em cima disso aí. Eu escutei uma matéria do Emerson e de outros prefeitos aí, que deu uma pressionada agora esses dias sobre em relação ao cross. Deram até sugestão para eles, para, por exemplo, especialidade do Santa Isabel, vamos supor que seja trauma. Faz muita cirurgia de quebradura, vamos dizer assim. Então, o SUS injetar muito dinheiro para cá, para que receber os pacientes da região. Vamos supor que Sertãozinho faz muita cirurgia de cabeça por trauma de AVC e tanto mais. Então, reforçar a verba para lá, para dar mais oxigênio, para eles conseguirem fazer mais cirurgias por dia lá. Fazer pontos de excelência. Exatamente. Saúde, né, mano? Olha, eu vou dizer uma coisa, já que ele tá falando que eu tô rasgando seda, eu tive que levar uma pessoa para se tratar naquele hospital de Barretos. Vou dizer uma coisa, esse pessoal devia olhar o hospital de Barretos para tomar vergonha na cara, viu? Eu nunca vi uma coisa, mais de 300 pessoas, eles conseguem atender todo mundo. E essa pessoa que eu levei, estava esperando um outro negócio que não chamaram até hoje, já está marcada para a semana que vem a operação, etc. Agora me responde essa, por que com ele dá certo? Posso falar um negócio pro senhor? Pelo amor de Deus, eu não conhecia lá, um amigo meu teve problema de câncer, eu tive o prazer de conhecer lá. Até doar sangue pro hospital eu já tinha doado, mas eu não conhecia como funcionava. É fantástico, isso não se discute. Isso é um negócio do outro mundo. Você vai lá, tem muito incentivo de cantor, de artista.
Eles podem fazer aqueles A concursos. população também ajuda muito. Tem gestão. Só, pelo amor de Deus, veja bem, como que eu vou querer explicar. A pessoa já chega lá, Márcio, ela já vai lá com a consulta marcada. Isso. O senhor entendeu? Ela não fica lá esperando que nem a UPA. A gente vê a nossa realidade da UPA aqui. Não, mas não tô querendo falar mal da UPA. Eu tô falando, Não, só tô tô falando do cross. Se lá atende 300 pessoas, Não, o senhor entendeu? Mas tudo com horário agendado. Não, não, mas não tô falando da o UPA. cara lá. Eu não tô falando da UPA. A UPA é pronto-socorro. A UPA é E o pronto-socorro. senhor pega, por exemplo, eu fui fazer uma consulta no hospital lá de Sertãozinho, aquele hospital estadual. É o horário e dia marcado. Os cara esperou 2 anos pra chamar. Chamou, fui lá, num sábado, 9 horas da manhã. 9h15 eu tava falando com o médico. É só o período de fazer a triagem e você já tá no médico. É muito diferente o pronto atendimento. É, eu sei. Não, eu tô falando da UPA. Não, tô falando, entendeu? Bom, de uma maneira geral. Podcast é dinâmico, né, Márcio? É assim, coisa que bateu, o tempo passa rápido, né? Antes de encerrar aqui, né? Eu queria fazer igual o Neto, não teve jeito aqui. Não teve jeito, né? A gente, Né, Cascão? Ô, Cascão. Ah, a gente tá de volta, né, é, Márcio? pois é. A gente tá com uma agenda, graças a Deus, tá até lotada aí de convidado. E quem, na verdade, aqui, né, falar pro pessoal que assiste, tudo, quiser vir, quiser participar. Não, é o quiser seguinte, falar. seria interessante o pessoal curtir, para ir pegando forças. Não, só assiste, mas dá uma curtida. Dá uma curtida lá, segue, comenta, né? Comenta. Nos ajuda a ter conteúdo pra gente conseguir levar a informação do jeito certo. Fala mal, Fala mal, exatamente. é. Que o Gregório veio, Mas dá uma curtida, né? Gregório veio aqui hoje, deu explicação sobre a verba do lago, Eu não sabia das outras. das outras. Então, quer dizer, passou o trabalho, uma pessoa que do transpassa pra uma pessoa humilde, uma pessoa que veio do campo, uma pessoa que tem vontade de trabalhar. Isso que é a coisa mais Não, importante. você foi lá, você falou que você foi aprender e tá aprendendo. Você fez aí. Você tá conseguindo porque tá aprendendo. Olha, o negócio é o seguinte, você pode não entender, se você não entende de uma coisa, e você tem condições de contratar, se você tiver uma boa assessoria, você se vira. Com certeza. Eu estou falando que eu estou indo para Brasília por causa de uma certa pessoa que é ministra e simplesmente... Gregório, obrigado. Deixe suas considerações finais e a porta está aberta para sempre que você voltar. Obrigado, Macri. Obrigado, Márcio. Obrigado, os meninos aí. O Cascão, o Cascão, Ó, Roger, ó, o Bruno. Valeu aí. Obrigado à população que vai assistir. Estamos à disposição. Volto a falar. Precisando da gente como vereador, procurar a gente no nosso gabinete. Vereador do Gregório Casagrande, 3209-9496. Tem o WhatsApp do nosso gabinete, 996-24-44-41. Tem meu celular, 99606-2792. E vamos que vamos, buscando uma jabuticabal ainda melhor. E obrigado pelo espaço. Achei legal, tava meio até cismado. O Márcio Rogério vai chegar a querer prensar eu, pisar na minha garganta, mas todo mundo que pensa isso. não, Brasília, eu sei porque eu falei aquilo do Feneric, mas e não é verdade. Eu não estou falando que eu apoio as coisas que ele faz. Eu não estou falando que eu apoio as coisas que ele faz, eu estou falando uma verdade. É uma verdade, pô. Entendeu? Você tem que saber isso. Inclusive, quando você tem até a pessoa como inimigo, você tem que saber isso. Conheça teu inimigo. Conhece essa? Sun Tzu, a arte da... Não, ele não é nada mesmo, mas a arte da guerra. Sun Tzu, conheça teu inimigo. Você vai conhecer o ponto fraco do cara e tal. Não, mas eu acho o seguinte, já que você está falando do rasgando cedo, se ele usar essa capacidade que ele tem de raciocínio para resolver os problemas da cidade, essa cidade ia ser uma das melhores do mundo. Sério mesmo. Se ele fizesse isso é com ele. Marcião, obrigado. Falou. Obrigado, Jabuticabal. Até a próxima.